Pai universal, fonte de toda a vida, luz e verdade. Te agradecemos pelo dom da vida, pois cada respiração é um testemunho do teu amor. Cada dia, uma nova oportunidade de servir e de crescer em ti. Gratidão, Pai, por habitares em nós, por meio do ajustador do pensamento, a centelha divina que nos guia, nos inspira e nos eleva. Que possamos ouvir mais claramente a sua voz silenciosa e permitir que os nossos pensamentos se harmonizem com os teus. Senhor Jesus, nosso irmão e mestre, que o Espírito da Verdade, legado do teu amor, nos conduza em cada escolha e ação. Que sejamos fiéis à vontade do Pai, vivendo com fé viva, coragem espiritual e amor compassivo. Pai, ajuda-nos a ver-te em todos os seres, a servir com alegria e a confiar em tua sabedoria eterna. Que a tua vontade e não a nossa seja feita hoje e sempre, para a tua glória e para o bem de todos os teus filhos no universo. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, Chuchu. Vamos continuar, então, a nossa leitura aqui. Estamos aqui já terminamos aqui a crucificação de Jesus. É o último tópico agora, o É o último tópico. 187,6. Uhum. Isso. Eu vou compartilhar a tela. Alguém quer ler para a gente? Posso ler? Posso ler? Tá. Deixa eu ler esse pequenininho, aí depois você lê o Sim, outro, Lilian. tá bom. Tá bom? Que esse aqui é bem curtinho. Tá. Após a crucificação. Em meio à escuridão da tempestade de areia, por volta de 3:30 da tarde, Davi Zebedeu enviou o último dos mensageiros, levando a notícia da morte do mestre. O último dos seus corredores, ele o despachou para a casa de Marta e Maria em Betânia, onde ele supunha que a mãe de Jesus estivesse hospedada com o resto da sua família. Após a morte do mestre, João mandou as mulheres, a cargo de Judá, para a casa de Elias Marcos, onde passaram o dia de sábado. O próprio João, que a essa altura era bem conhecido do centurião romano, permaneceu no Gólgota até que José e Nicodemos chegassem à cena com uma ordem de Pilatos, autorizando-os a tomar posse do corpo de Jesus. Assim terminou um dia de tragédia e sofrimento em um vasto universo, cujas miríades de inteligências encontravam-se estremecidas com o espetáculo chocante da crucificação do seu amado soberano em sua encarnação humana. Todas elas aturdidas com tamanha exibição de insensibilidade mortal e perversidade humana. Então, só para lembrar o que a gente já leu na semana passada, Jesus foi crucificado e era costume de eles jogarem os mortos, né, crucificados numa vala comum para que os animais comessem os restos dessas pessoas. E antes que isso acontecesse com Jesus, José de Arimateia foi junto com Nicodemos lá falar com Pilatos, levaram até dinheiro, né, se precisasse, para pedir que eles tomassem conta do corpo de Jesus. E lhes foi permitido que isso acontecesse. Então, eles voltaram para o Gólgota e pediram ao centurião o corpo de Jesus. No mesmo momento, chegou o pessoal do Sinédrio lá, tentando também pegar o corpo de Jesus, porque eles não queriam que ficassem com os discípulos, né, com os apóstolos. Mas como José de Arimateia e Nicodemos tinham um documento assinado por Pilatos, então eles conseguiram pegar o corpo e levar lá para a tumba lá de José de Arimateia, que era uma tumba virgem, que ninguém tinha sido ainda enterrado lá.
porque as pessoas crucificadas não podiam, né, pela lei judaica, serem enterrados com outros corpos, eles tinham que ser enterrados sozinhos. E José de Arimateia tinha outra tumba nova que ninguém tinha usado ainda, e ele cedeu essa tumba para Jesus. E então Jesus não ficou lá para, como o Sinédrio queria que ficasse, naquela vala para ser comido pelos animais. Ele foi, ele conseguiu ser resguardado, né? José de Arimateia e Nicodemos e os apóstolos, os apóstolos não, e as mulheres, né, conseguiram levar junto com João o corpo de Jesus lá para a tumba. E a gente vai ver o resto agora no próximo documento. Mas alguém tem algum comentário desse pequeno texto aí? Então, vamos continuar a leitura aqui. A Lilian está com a senha número 2. Sussu estava com a número 1. Então, vamos lá. Documento 188. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O período dentro da tumba. O corpo mortal de Jesus permaneceu durante 1 dia e meio no sepulcro de José. O período entre a sua morte na cruz e a sua ressurreição é um capítulo pouco conhecido para nós. Da carreira terrena de Micael. Podemos discorrer sobre a colocação do Filho do Homem no sepulcro e incluir nesse registro os acontecimentos associados à sua ressurreição, mas não nos é possível proporcionar muita informação de natureza autêntica a respeito do que realmente aconteceu durante esse tempo, de cerca de 36 horas, desde as 3 horas da tarde da sexta-feira até as 3 horas da manhã de domingo. Esse intervalo de tempo na carreira do mestre começou pouco antes de haver sido ele descido da cruz pelos soldados romanos. Jesus permaneceu suspenso na cruz por 1 hora depois de sua morte, e teria sido retirado mais cedo caso não houvessem protelado o golpe final nos 2 ladrões. Os dirigentes dos judeus haviam planejado atirar o corpo de Jesus nos fossos abertos de Geena, ao sul da cidade. Era costume desfazer-se assim das vítimas da crucificação. Se esse plano tivesse sido cumprido, o corpo do mestre teria estado exposto às bestas selvagens. Nesse meio tempo, José de Arimateia, acompanhado de Nicodemos, foi até Pilatos para pedir que o corpo de Jesus lhes fosse entregue para um sepultamento adequado. Não era incomum que os amigos das pessoas crucificadas oferecessem subornos às autoridades romanas para conseguirem o privilégio de ter a posse de tais corpos. José foi diante de Pilatos, levando uma grande quantia em dinheiro, caso viesse a ser necessário pagar pela permissão de trasladar o corpo de Jesus a um sepulcro privativo. Pilatos, contudo, não quis aceitar dinheiro para isso. Quando ouviu o pedido, rapidamente assinou a ordem que autorizava José a ir ao Gólgota e imediatamente tomar posse plena e completa do corpo do mestre. Nesse meio tempo, com a tempestade de areia consideravelmente diminuída, um grupo de judeus, representando o Sinédrio, havia ido até o Gólgota a fim de certificar-se de que o corpo de Jesus, junto com os 2 ladrões, havia sido lançado aos fossos públicos abertos. Obrigado, Lilian. Nada. Tudo bem. Alguém quer fazer algum comentário?
Muito bom. Ainda bem que o José de Arimateia era uma pessoa abastada, né? Tinha muitos recursos e tinha esses túmulos, uma propriedade dele, fez essa generosidade de buscar o corpo de Jesus para ser enterrado em um desses túmulos, né? Vamos continuar então. Sim, Sussu. Não, é só uma curiosidade, né? José de Arimateia e Nicodemos, os dois eram membros do Sinédrio que saíram e se tornaram discípulos de Jesus, né? E eles eram Sim, fervorosos, não é isso? sim, isso mesmo. Eram ex, ex, ex-membros Ex-sineduristas. do É, Senado. isso mesmo. Uhum. Muito bem, vamos voltar aqui então na leitura do nosso texto. Quem está com a senha número 3 aí, vamos lá. Sepultamento de Jesus. Ninguém pegou a Posso, senha eu 3? Pode ser a posso 4. pegar a três, então vamos lá. O sepultamento de Jesus. Quando chegaram a Gólgota, José e Nicodemos encontraram os soldados descendo Jesus da cruz, e os representantes do Sinédrio estavam por perto para assegurar-se de que nenhum dos seguidores de Jesus tentasse impedir que o seu corpo fosse para as covas comuns dos criminosos. Quando Jesus apresentou ao centurão a ordem de Pilatos para que o corpo do mestre lhe fosse entregue, os judeus criaram um tumulto e reclamaram a sua posse. No seu desvario, eles tentaram apossar-se do corpo de modo violento, mas, ao tentarem fazer isso, o centurão ordenou que 4 dos seus soldados, ao seu lado, com as suas espadas, desam, desembainhadas, ficassem 2 de cada lado rente ao corpo do mestre que jazia no chão. O centurão ordenou aos outros soldados que deixassem de lado os 2 ladrões e afastassem esse grupo de judeus enfurecidos. Quando a ordem foi restabelecida, o centurão leu a permissão de Pilatos para os judeus e, dando um passo para o lado, disse a José: Este corpo é teu, para que faças com ele o que achares conveniente. E eu e meus soldados estaremos aqui para assegurar que nenhum homem interfira. Uma pessoa crucificada não podia ser enterrada em um cemitério judeu. Havia uma lei que proibia estritamente esse procedimento. José e Nicodemos conheciam essa lei e, no caminho de saída do Gólgota, decidiram sepultar Jesus no sepulcro novo pertencente à família de José, cavado em rocha maciça e localizado em uma pequena distância ao norte do Gólgota e do outro lado da estrada que conduzia a Samaria. Ninguém havia sido ainda sepultado nessa tumba e eles julgaram que seria apropriado que o mestre descansasse ali. José realmente acreditava que Jesus ressuscitaria dos mortos. Nicodemos, entretanto, duvidava muito disso. Esses antigos membros do Sinédrio haviam mantido mais ou menos em segredo a sua fé em Jesus, embora os seus companheiros sinedristas há muito suspeitassem deles, antes mesmo que antes mesmo de haverem retirado-se do conselho. A partir de então, eles foram os discípulos mais declarados de Jesus em toda Jerusalém. Por volta de 4:30 da tarde,
A procissão do enterro de Jesus de Nazaré partiu do Gólgota, em direção ao túmulo de José, do outro lado da estrada. O corpo, envolto em um lençol de linho, foi levado por 4 homens, seguido pelas mulheres da Galileia, que se mantiveram fiéis na vigília. Os mortais a carregarem o corpo material de Jesus até o sepulcro foram José, Nicodemos, João e o cinturão romano. Eles levaram o corpo até dentro da tumba, uma câmara quadrada com cerca de 3 metros de lado, que prepararam apressadamente para o sepultamento. Os judeus, de fato, não enterravam os seus mortos. Eles os embalsamavam. José e Nicodemos haviam trazido consigo grandes quantidades de mirra e de babosa e enrolaram o corpo com bandagens saturadas dessas soluções. Quando terminaram de embalsamá-lo, ataram um pano em volta do rosto, envolveram o corpo em um lençol de linho e, com reverência, colocaram-no em uma das plataformas da tumba. Após colocarem o corpo na tumba, o cinturão fez um sinal para que os seus soldados ajudassem a rolar a pedra de fechamento diante da entrada da tumba. Então, alguns dos soldados partiram para Geena, levando os corpos dos ladrões, enquanto outros voltaram entristecidos para Jerusalém, a fim de observar a festa de Páscoa de acordo com as leis de Moisés. O sepultamento de Jesus foi feito com uma pressa e uma precipitação incomuns, porque aquele era o dia da preparação e o sábado estava aproximando-se rapidamente. Os homens voltaram apressados para a cidade. As mulheres, entretanto, permaneceram perto da tumba até que a noite escura houvesse chegado. Entretanto, enquanto tudo isso estava acontecendo, as mulheres permaneciam escondidas perto e à mão, de modo que viram todas as coisas e observaram onde o mestre havia sido sepultado. Escondia-se assim porque não lhes ser permitido participarem junto com os homens de momentos como esses. Essas mulheres achavam que Jesus não havia sido preparado apropriadamente para o sepultamento e, entre si, fizeram um acordo de voltar à casa de José, descansar no sábado, preparar especiarias e unções e, então, de retornar no domingo pela manhã para preparar o corpo do mestre de modo apropriado para o descanso da morte. As mulheres que ficaram assim perto da tumba nessa sexta-feira à tarde foram Maria Madalena, Maria, a esposa de Clopas, Marta, uma outra irmã da mãe de Jesus, e Rebeca, de Séforis. Com exceção de Davi Zebedeu e José de Arimateia, poucos dos discípulos de Jesus realmente acreditaram ou compreenderam que ele iria ressuscitar da tumba ao terceiro dia. Obrigada. Obrigado, Evelyn. Ainda bem, de novo, José de Arimateia foi lá, né? Resgatar o corpo de Jesus. E acho que a Bíblia não fala que o corpo de Jesus foi embalsamado, né? Pelo menos eu não me lembro de ter visto isso na Bíblia. O pessoal ali embalsamou o corpo de Jesus às pressas.
para cumprir o ritual dos judeus que embalsamavam os seus corpos. Interessante que as mulheres ficaram por ali e, na opinião delas, o corpo de Jesus não havia sido corretamente embalsamado e elas se organizaram para voltar no domingo, né? E fazer um trabalho melhor. E acho que foi isso que facilitou que essas mulheres fossem as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado quando elas foram lá no domingo. Mas é bem interessante essa atuação do nosso amigo José de Arimateia. E eu acho engraçado porque ele era um membro do Sinédrio, assim como Nicodemos, e se afastaram, né? E o pessoal do Sinédrio perseguia os discípulos de Jesus, mas eles não mexeram ali, pelo menos até aquele momento, com, com José de Arimateia e Nicodemos, né? Não sei se era porque eles eram muito poderosos do ponto de vista financeiro, mas uma vez que eles haviam saído do Sinédrio para seguir a Jesus, chama atenção, né? Que eles tenham tido essa exposição. Muito curioso. Diga, Egli. Apenas para completar esse seu pensamento também, porque me chama a atenção, né, a providência divina inspirada, né, o ajustador inspirando, seja o José de Arimateia, de alguma forma tomar uma atitude, tomar uma decisão de providenciar o corpo e proteger o corpo de uma forma bem mais é, solene do que jogar para as feras e tudo, né? Então foi muito legal assim essa presença, né, de tomar a iniciativa e fazer. É só para completar, que me chama a atenção também. E também com as mulheres, né? Então, essa sincronicidade que vai acontecendo, né, que são inspiradas em fazer, de voltar lá para mexer com o corpo, e acaba que elas são as primeiras a encontrar Jesus ressuscitado, né? Então, isso tudo é como se tivesse inspirada pelo ajustador do pensamento, né? Só essa observação. Legal. Muito obrigado, Egli. Oi, Sustu. É, eu também não entendo muito de Bíblia. Eu li quando era adolescente e não me lembro muito bem. Mas aí acabei de fazer uma busca rápida aqui. Os Marcos, Mateus, Lucas e João falam que Jesus é, eles não falam, não usam a palavra embalsamado, mas é, eles foram ungidos, ele foi ungido, o corpo de Jesus, com especiarias que eram costume, e essências e aromáticas e perfumes e especiarias, para que isso os judeus faziam para que os corpos não ficassem exalando um odor ruim, né, para o cheiro da decomposição. Então, por isso que eles faziam isso. Era isso. Obrigado, Sustu. Oi, Lilian. É interessante a palavra embalsamado, né? Porque quando a gente pensa em embalsamado, a gente pensa nos egípcios, Uhum. né? Que eles tiravam, que era uma técnica diferente. Então, a técnica ali que eles usaram foi colocar esses perfumes, né? Esses perfumes nos panos, né? Realmente para que então eles colocaram ali. Não foi bem, foi embalsamado porque foi colocado em bálsamos, né? Acho que foi nesse Uhum. sentido. Pode ser. Muito obrigado, Lilian. Oi, Yara. Boa noite, Henrique. Boa noite, Boa pessoal. noite. Quero dizer que, assim, eu fico emocionada de conhecer essa parte da história,
que eu não tinha conhecimento, pela maneira da gente perceber aqui os frutos do Espírito tendo espaço para honrar o corpo de Jesus, cuidar da ordem que pudesse ser estabelecida, criar esse espaço, esse caminho, essas atitudes, e onde foram bem-sucedidos e asseguraram essa honra ao Mestre, né? Pessoas muito sincronicamente vinculadas a acreditar em Jesus e aos ensinamentos, e as mulheres que o amaram de verdade puderam cuidar do corpo dele. Então, eu sinto isso como algo muito significativo, porque deixar com que Jesus pudesse ser enterrado com dois ladrões em lugares públicos não distinguiria Jesus como a pessoa que ele foi, né? Então, esse cuidado diz de uma atitude já bem como fruto do reino. Queria marcar isso aqui e de perceber esse capricho do destino, né? Esse capricho que eu acho que é assim, é todo o universo de Deus, dos ajustadores que realmente estavam à mão, a postos, para poder fazer com que isso fosse dessa forma. É uma forma de resgatar a dignidade de Jesus, que foi tão brutalmente ali, né, eliminada. Uhum. Era Obrigado, Yara. Era um costume judeu na época, né? Enterrar os seus mortos, colocar esses bálsamos e toda essa coisa. Eles eram cheios de regras e preconceitos com relação à morte e aos defuntos, e quem tinha tido contato com um defunto tinha que passar por um processo de purificação. Era todo um negócio meio complicado. E as coisas vão mudando, né? Hoje a gente, bom, naquela época, alguns povos já faziam a cremação dos mortos, né? E hoje a gente também faz aqui. Mas, de fato, foi um tratamento distinguido, né? De distinguido, honra né? mesmo, É, de cuidado. é verdade. E então, acho que isso trouxe paz a muitos corações, né? E É, concluiu bem a parte da vida de Jesus no que foi possível a eles acompanhar, né, Jesus até o último sinal de existência dele. é, a gente vai ver, né? Mais para frente, é, o corpo de Jesus ainda desperta a curiosidade e, e envolve uma série de mistérios que depois são objeto de especulação e de muito interesse. A gente estava estudando essa semana um documento que fala do sopro da vida para os seres viventes, né, que os portadores da vida trazem os seres viventes, implantam os seres viventes em um planeta, mas eles não são capazes de conferir vida a esses seres viventes. É a ministra divina quem traz o sopro divino e faz com que essa, esse trabalho preparado pelos portadores da vida, então, uma vez ali colocados no seu lugar, possam ganhar vida, né? Ela trata do sopro da vida e ali ganha vida. E eles falam que ninguém pode dar vida a não ser o nosso Pai, porque na verdade esse sopro da vida que é colocado nos seres viventes pela ministra,
a fonte dele é o nosso Pai. Então, eles falam mesmo dessa condição da vida instalada nos planetas pelos portadores da vida e acompanhado do sopro da vida da ministra divina. E depois eles falam também que o corpo, uma vez que a vida se exaure, o corpo já não tem mais nenhum significado. É claro, tem esse significado sociológico, essa coisa de família, essa coisa que envolve todos nós, um sentido de dignidade, como a Yara estava falando, mas a verdade é que o corpo depois ele volta ao cosmos, toda a energia dele, tudo que ele representa, vira pó e se reintegra na matéria do cosmos e ali termina, não tem mais nada. No corpo de Jesus, como a gente vai ver ali mais para frente, muitas, muitas especulações, muitas surpresas e muitas coisas aconteceram. Mas vamos aguardar, não vou fazer o spoiler aqui. Só uma última palavra, mas Ah, permite e concede àqueles que puderam fazer parte desse final com Jesus uma forma de caminhar sim, tendo com Jesus certeza. com eles, dentro deles, né? Podendo ter Sim, feito esse cuidado com a vida, porque a é, morte também ela pede um cuidado da vida, né? é verdade. Obrigado, Yara. Oi, Moacir. Então, eu acredito que mais à frente aí a gente vai ter, como o Henrique falou, algumas explicações melhores com relação até à como é que é? Ressurreição Isso, de Jesus, né? Agora eu vou fazer assim uma pergunta meio estranha. Vamos supor que Jesus fosse cremado. Ele teria ressuscitado da mesma forma, assim que ele apareceu depois para o pessoal? Eu tenho um pouco sim. de dúvida nessa parte aí, meio É, complicado, não? essa dúvida sua é de muitos mortais, Moacir. Muita gente tem essa preocupação e acha que o corpo tem que ser mantido para que o sujeito seja, em algum momento, despertado, reconstituído e toda aquela história, né? Uhum. Muitas pessoas têm essa dificuldade de lidar com essa questão. E tem essas crenças, né? Mas a verdade é que o corpo, depois que se exaure a vida, ele não tem, para efeito da nossa vida futura, ele não tem valor nenhum. O valor que ele tinha se manteve até o momento em que a nossa vida terminou. Terminada a nossa vida, esse corpo já não tem mais significado nenhum. Então, sim, foi importante ali para os judeus, os seguidores de Jesus, e até mesmo para os eventos que se sucederam, saber que Jesus havia sido enterrado, que ele estava ali na tumba, e até a ressurreição dele pôde ser melhor percebida e capturada, posto que ele estava ali numa tumba sendo vigiado e toda aquela coisa. Mas a verdade é que todos os eventos que envolveram a morte de Jesus, a pós-morte e a ressurreição dele, não fariam diferença nenhuma. Estou falando de Jesus, do nosso Micael. Se ele tivesse sido julgado, jogado ali com os dois ladrões, com exceção do impacto entre os amigos e a comunidade cristã,
Para a vida de Jesus, a vida moroncial, o destino do reino, a- as ações subsequentes não faria diferença nenhuma. Então, assim, tudo que aconteceu com Jesus depois da morte dele e o enterro dele teria igualmente acontecido se ele tivesse sido jogado na vala comum. Não faria diferença nenhuma. E também, igualmente, aconteceria se ele tivesse sido cremado. Não tem problema nenhum com relação a isso. Posso complementar, passar na Pode. sua frente, Lilian? Então, só para responder mais. O corpo de Jesus, que estava lá na tumba, não foi o mesmo corpo que Maria Madalena, as mulheres e depois os apóstolos viram. O corpo de Jesus ficou na tumba e Gabriel e os anjos lá, os chefes dos arcanjos foi lá e pediu para que o corpo de Jesus fosse rapidamente, né, houvesse uma aceleração do tempo para que o corpo de Jesus desaparecesse. Porque o chefe dos arcanjos falou assim, nós não vamos aguentar ver o corpo de Jesus se decompor naturalmente. Então, a gente queria autorização, pedir autorização para Gabriel, para que esse corpo houvesse uma aceleração do tempo e ele fosse dissolvido, tanto que virou pó, quer dizer, não virou nada, porque nem o pó ficou lá. Então, o corpo que Maria Madalena, os apóstolos, todos viram saindo que saiu da tumba, era o corpo mononcial de Jesus. Então, tanto faz se ele tivesse sido cremado, o que quer que tivesse acontecido com aquele corpo que foi posto na tumba, não importa. O corpo que realmente continua é o corpo moroncial e depois o corpo espiritual. E para Jesus foi a mesma coisa. Então, Maria Madalena, as mulheres todas, todos os apóstolos que encontraram Jesus e todos aqueles que encontraram Jesus depois da morte dele, encontraram o corpo moroncial dele, não o corpo físico. O corpo físico já tinha sido dissolvido, já tinha acabado. É isso. É isso aí, desculpe, Lilian. Uhum. Então, nós poderíamos substituir essa sua palavra aí, moroncial, por um corpo fluídico ou não? Então, Para Um o, entendimento, no- corpo, né? o um nome é corpo mesmo é moroncial, né? moroncial. É, Quando a Porque ele vai gente para morre, morôncia, é moroncial, sei. a né? gente quando morre aqui, a gente parte para uma realidade que é meio física, meio espiritual, que é a realidade moroncial. Então, assim como existe a realidade da matéria física, existe essa realidade da matéria moroncial, que não é nem material nem espiritual, é o meio do caminho. Então, a gente realmente, nós vamos passar por essa morôncia e vamos receber um corpo. Na verdade, nós vamos trocar de corpo ali na morôncia por 570 vezes. À medida que a gente vai ficando mais espiritualizado, esse corpo ele vai sendo cada vez mais sutil e vai mudando. Só para complementar o que a Chuchu estava falando, o propósito de fazer o corpo desaparecer também não era só uma questão de não ver o corpo se desfazer, se decompor de uma forma natural. Eles também não queriam que depois houvesse uma busca por relíquias do corpo de Jesus. Ah, eu tenho aqui um ossinho do dedão do pé. Ah, eu tenho aqui. Então, o propósito era que não sobrasse nada. Mas sobraram panos e os lençóis. A gente tem essa discussão do manto, se o manto de Jesus é verdadeiro ou não. Mas é um exemplo de relíquia, né? Porque, teoricamente,
esse manto que é apresentado pela Igreja Católica é, de fato, o corpo que o manto que cobriu o corpo de Jesus quando de seu sepultamento. Imagina se tivesse sobrado um ossinho, um cotovelo, né? Então ia ser mais relíquias para serem guardadas, adoradas e cuidadas como uma coisa santa, né? E, na verdade, não é, né? O corpo de Jesus, depois que Jesus morreu, não tinha nenhum valor a não ser um valor simbólico para as pessoas que são apegadas a essa questão do corpo. Mas é interessante todo esse processo. Oi, Lilian. Então, no 4, você pode colocar o 4? Eu só queria Sim, falar claro. sobre isso, porque na sequência vai ter, quando a gente falar, quando ele estiver dentro da tumba, né, o que sobrou, dali o 4, você veja ali, né, eles levaram Jesus até a tumba ali, que interessante que eles colocam que tinha cerca de 3 metros de lado, que era uma câmara quadrada, né? Com 3 eles fazem essa alusão à medida, né, da tumba. E depois eles dizem assim, que eles embalsamaram Jesus de que jeito? Primeiro, eles colocaram bandagens em Jesus, né? Saturadas de mirra e de babosa. Então, foram bandagens. Eu fico imaginando aquelas bandagens que a gente coloca em curativo. Deve ser assim, né? Tipo, esse tipo de bandagem. Envolveram todo o corpo com essas bandagens. E depois eles colocaram um pano em volta do rosto de Jesus. Então, aqui não fala que é uma bandagem, né? Fala que é um pano. Ou será que eles colocaram bandagem também no rosto? Bom, aí está escrito um pano, né? E depois É, envolver o corpo num enrolaram o lençol de corpo, né? linho. E depois ainda tinha o lençol. Então, é como se tivesse é, três tipos de tecido, né? As bandagens, esse pano, que eles não falam do que era, e depois o lençol, esse lençol de linho. E é esse lençol aí, de linho, que daí eles acharam, depois a gente vai ver, né? Que deu todo o rebuliço, porque daí ficou impregnado a imagem de Jesus, que dizem que acharam esse pano, né? E que hoje em dia está lá, guardadinho lá em Roma, que de vez em quando eles deixam o povo olhar. Tem toda aquela controvérsia lá, mas provavelmente não é, né? Alguma outra coisa, não sei. Aquilo lá é um mistério, realmente. Muita gente já fez um monte, já fizeram vários exames no pano lá e cada vez dá uma coisa. Mas enfim, é só para. Eu achei interessante, né? Que foram 3 tipos de tecido ali envolvido. Viu, gente? É isso mesmo. Só um comentário aí. Eu sou uma das pessoas que tem muita dúvida com respeito ao Santo Sudário, etc. Mas tem uma coisa interessante. No livro de Urântia, na parte da crucificação, vocês vão ler que Jesus foi pregado pelas mãos. E no Santo Sudário, seja quem seja que esteja lá, o prego passa pelo pulso, não pelas mãos. Então tem essa diferença, essa é uma das diferenças claríssimas que tem. Ok, Caio. Muito obrigado. Mais alguém? Prosseguimos aqui? Então vamos lá, porque os eventos que se sucedem são extremamente interessantes, porque muitos de nós nunca ouvimos falar com tantos detalhes sobre esse processo todo. Então, guardando a tumba, né? Quem pegou a senha número 4 aí? Guardando a tumba. Boa. Se os seguidores de Jesus ficaram desatentos,
à promessa que ele fizera de ressuscitar da cova ao terceiro dia, os seus inimigos não o estavam. Os sacerdotes principais, os fariseus e os saduceus, lembraram de haver recebido relatórios nos quais ele dizia que ressuscitaria dos mortos. Caiu o negócio aqui. Nesta sexta-feira à noite, depois da ceia de Páscoa, por volta da meia-noite, um grupo de líderes judeus reuniu-se na casa de Caifás e lá discutiram sobre os seus temores a respeito da afirmação do Mestre, de que iria ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Essa reunião terminou com o compromisso de que um comitê de sinedristas visitaria Pilatos, bem cedo no dia seguinte, levando o pedido oficial do Sinédrio para que uma guarda romana fosse postada diante da tumba de Jesus, a fim de impedir que os seus amigos forçassem a entrada. O porta-voz desse comitê disse a Pilatos: Senhor, lembramo-nos de que esse farsante, Jesus de Nazaré, disse quando ainda estava vivo: após 3 dias eu ressuscitarei. E por isso estamos diante de ti, a fim de pedir que emitas as ordens para que o sepulcro fique seguro contra os seus seguidores, ao menos até depois do terceiro dia. Tememos muito que os seus discípulos possam vir a levá-lo consigo à noite, e então proclamar ao povo que ele ressuscitou dos mortos. Se permitirmos que isso aconteça, terá sido um erro ainda muito pior do que deixar que ele vivesse. Ao ouvir esse pedido dos sinedristas, Pilatos disse: dar-vos-ei uma guarda de 10 soldados. Ide e fazei com que a tumba fique segura. Eles foram de volta ao templo, recrutaram 10 dos próprios guardas e então marcharam para a tumba de José com esses 10 guardas, judeus e os 10 soldados romanos. Ainda nesse sábado de manhã, para deixá-los de vigia diante da tumba. Esses homens rolaram uma outra pedra diante da tumba, colocaram o selo de Pilatos nas pedras de em torno delas, para que não fossem mexidas sem o seu conhecimento. E esses 20 homens permaneceram de vigia até a hora da ressurreição, com os judeus levando-lhes comida e bebida. Obrigado, Sidney. 20 soldados tomando conta da porta. Mais uma pedra adicional para segurar ali e ter certeza que ninguém ia tirar aquela pedra do túmulo. Mais os selos. Vamos selar todo esse negócio aqui. Vamos garantir que esse negócio não vai ser aberto. Então, Só tava faltou lá. colocar um lá dentro da Pois tumba. só faltou colocar um lá dentro tomando conta, né? Mas veja só, vamos ver os eventos. Oi, Sussu, Tô faladeira hoje. é mesmo, né? Então, é interessante ver, né, que os inimigos de Jesus, né, os sinedristas, tal, dominados pelo medo de que o corpo fosse roubado e de que a ressurreição que ele propagava fosse comprovada, né, eles buscaram controlar a narrativa, né? Então, vamos lá, colocar 2 pedras, colocar 20 soldados para tentar não permitir que ninguém tire o corpo de Jesus de lá. Então, é interessante que os sinedristas, né, acreditaram na promessa de Jesus, ou acreditaram que os apóstolos poderiam roubar o corpo de Jesus para fazer valer a promessa de Jesus. Mas já os apóstolos, os discípulos, eles estavam tão abatidos pela tristeza, né, que eles perderam a confiança nas promessas do Mestre. Na verdade, várias vezes, durante todo esse período até a morte de Jesus, Jesus vivia dizendo: eu vou morrer, eu vou voltar para o meu Pai, eu vou mandar o Espírito da verdade. E os apóstolos, eles ouviam
mas eles escutavam, mas não ouviam, né? Ou ouviam, mas não escutavam, não sei como é o termo certo para se dizer. Eles não acreditavam no fundo. O único que acreditou foi José de Arimateia e o Davi Zebedeu. O resto não acreditava que Jesus fosse ressuscitar. Então, é interessante isso, né? Eles não tiveram, me parece que eles não conseguiram compreender o plano divino que Jesus estava mostrando para eles, né? Que era a vitória espiritual do reino. É uma pena, né? Muito bom. E claro, a ressurreição de Jesus com certeza traria um embaraço para o pessoal do Sinédrio, pior do que ter deixado ele vivo. Então, tinha procedência a preocupação deles com relação a isso. Muito bem, vamos então aqui com a senha número 5. Durante o sábado, senha número 5. Posso Vamos ler? lá, som. Durante o sábado. Durante esse sábado, os discípulos e apóstolos permaneceram escondidos, enquanto toda Jerusalém falava da morte de Jesus na cruz. Aproximadamente 1,5 milhão de judeus estavam presentes. Então, em Jerusalém, nessa ocasião, haviam vindo de todas as partes do Império Romano e da Mesopotâmia. Era o começo da semana da Páscoa, e todos esses peregrinos que se encontravam na cidade saberiam da ressurreição de Jesus e levariam essa notícia quando voltassem aos seus lares. Na noite de sábado, bem tarde, João Marcos convocou os 11 apóstolos secretamente para virem à casa de seu pai, onde, pouco antes da meia-noite, todos estavam reunidos na mesma sala de cima, em que haviam compartilhado da última ceia com seu mestre 2 noites antes. Maria, a mãe de Jesus, com Ruth e Judá, voltou a Betânia para juntar-se à sua família antes de escurecer nessa tarde de sábado. Davi Zebedeu ficou na casa de Nicodemos, onde havia marcado de reunir-se com seus mensageiros no domingo pela manhã, bem cedo. As mulheres da Galileia, que estiveram preparando especiarias para de novo embalsamar o corpo de Jesus, permaneciam na casa de José de Arimateia. Não estamos plenamente habilitados para explicar exatamente o que sucedeu a Jesus de Nazaré durante esse período de 1 dia e meio, no qual se supõe que ele tenha estado descansando na tumba de José. Aparentemente, ele teve na cruz a mesma morte natural que qualquer mortal teria tido em circunstâncias semelhantes. Ouvimos-lo dizendo: Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Contudo, não entendemos plenamente o significado de tal afirmação, pois o seu ajustador do pensamento, há muito havendo sido personalizado, mantinha por esse fato uma existência independente do ser mortal de Jesus. De nenhum modo, o ajustador personalizado do mestre poderia ser afetado pela sua morte física na cruz. O que Jesus colocou nas mãos do Pai pode ter sido, ali, naquele momento, a contraparte espiritual do trabalho inicial do ajustador na espiritualização da mente mortal, de modo a proporcionar uma transferência transcrita da experiência humana de Jesus para o mundo das mansões. Se Jesus tivesse alma, a alma de Jesus. Deve ter havido alguma realidade espiritual na experiência de Jesus que tenha sido análoga à natureza espiritual ou alma dos mortais das esferas cuja fé é crescente. Entretanto, essa é meramente a nossa opinião, pois realmente não sabemos o que Jesus encomendou ao seu Pai.
Ups, mais minutinho para só. baixo. Uhum. Sim, deu uma zica aqui. Olha aí. Pode continuar. Sabemos que a forma física do mestre descansou na tumba de José até cerca das 3 horas da manhã de domingo. Não estamos plenamente seguros, todavia, a respeito de qual status teria tido a personalidade de Jesus durante aquele período de 36 horas. Algumas vezes, chegamos a ousar explicar essas coisas para nós próprios do modo como a seguir está exposto. Primeiro, a consciência de Criador de Micael deve ter estado ampla e totalmente livre e independente da sua mente mortal ligada à encarnação física. 2. Sabemos que o ajustador do pensamento que serviu a Jesus esteve na Terra durante esse período, pessoalmente encarregado do comando das hostes celestes reunidas. 3. A identidade espiritual, como adquirida pelo homem de Nazaré e edificada durante a sua vida na carne, inicialmente por meio dos esforços diretos do seu ajustador do pensamento, e mais tarde, pelo perfeito ajustamento feito por ele próprio entre as necessidades físicas e os quesitos espirituais para a existência mortal ideal, como se tornou concretizada pela sua escolha incessante da vontade do Pai, deve ter sido consignada à custódia do Pai do Paraíso. Se essa realidade espiritual retornou ou não para tornar-se uma parte da personalidade ressuscitada, não sabemos, mas cremos que sim. Nesse universo, existem aqueles que sustentam que essa identidade alma de Jesus esteja agora repousando no seio do Pai, para ser, subsequentemente, liberada para liderar o corpo de finalidade de Nébadon no seu destino ainda não desvelado, ligado aos universos incriados dos reinos ainda não organizados do espaço exterior. 4. Julgamos que a consciência humana ou mortal de Jesus tem estado adormecida durante essas 36 horas. Temos motivos para crer que o Jesus humano nada soubesse sobre o que estava ocorrendo no universo durante esse período. Para a consciência mortal, não há registro de lapso de tempo. A ressurreição da vida seguiu ao sono da morte como que no mesmo instante. E isso parece ser tudo o que podemos colocar nesses registros a respeito do status de Jesus durante esse período na tumba. Há uma série de fatos correlatos aos quais podemos fazer alusão, embora dificilmente sejamos competentes para tentar interpretá-los. No vasto pátio das salas de ressurreição do primeiro mundo das mansões de Satânia, pode ser agora vista uma magnífica estrutura memorial, material moroncial, conhecida como Memorial de Micael, agora com o selo de Gabriel. Esse memorial foi criado pouco depois de Micael haver partido desse mundo, e ele traz a inscrição: em comemoração à estada mortal de Jesus de Nazaré em Urântia. Existem registros comprovando que durante esse período, o Conselho Supremo de Salvington, composto de 100 membros, realizou uma reunião executiva em Urântia sob a presidência de Gabriel. Também há arquivos mostrando que os anciões dos dias de Uversa comunicaram-se com Micael a respeito do status do universo de Nébadon durante esse tempo. Sabemos que ao menos uma mensagem foi passada entre Micael e Emanuel em Salvington, enquanto o corpo do mestre jazia na tumba. Há bons motivos para acreditar que alguma personalidade assentou-se na posição de Caligástia no Conselho Sistêmico dos Príncipes Planetários em Jerusalém e se reuniu enquanto o corpo de Jesus permanecia na tumba.
Os arquivos de Edentia indicam que o pai da constelação de Norlatedek esteve em Urântia e de ele ter recebido instruções de Micael durante esse tempo na tumba. E há outras evidências, muitas, a sugerir que nem toda a personalidade de Jesus tem estado adormecida e inconsciente durante esse tempo de morte física aparente. Então, o que eu acho, o que eu entendi disso, é que Jesus passou o período dele na tumba realmente dormindo como dormem os mortais, o sono da morte, até ressuscitar nas morôncias. Mas que Micael estava em plena atividade, falando com todo mundo, dando ordens e cuidando do universo local. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Sussu. Diga lá, Sidney. Aí a resposta, né? No estudo anterior, alguém perguntou, não sei se foi o Aélio, não lembro mais quem foi, o que ele estava encomendando, né, ao pai. Tá, a resposta está aí, nesse trecho. Só isso. Estava Obrigado. encomendando a alma dele. Eu já tinha colocado isso no chat na semana passada. É, o... Diga, Tiago. Oi, Tiago. Oi. Eu só queria comentar que quando Jesus faleceu na cruz, né, o ajustador dele personalizado foi no paraíso e voltou em questão de segundos, assim. Aí eu achei que os mais velozes eram os mensageiros solitários, né, ou mensageiro por gravidade, mas o ajustador, ele tem essa força de velocidade de pensamento tão incrível, assim, que, nossa, acho que nenhum outro ser é mais veloz do que ele, né? Tá na Urântia, em Nébalo, o paraíso está a uma distância extremamente longe, absurda. E ele foi, né? Voltou personalizado em questão de segundos. É isso que eu queria colocar. Acho que o circuito do pai, né? Esse circuito da personalidade é um circuito tão transcendental que é por isso que fala que é totalmente exclusivo dele. E esse mistério só pertence às esferas lá do paraíso. É só isso que eu queria comentar. Valeu. Obrigado, Tiago. Na verdade, esse evento da personalização do ajustador de Jesus aconteceu por ocasião do batismo de Jesus, né? Não foi bem na morte de Jesus. E alguns seres, como os ajustadores e o próprio Micael, para eles o tempo não existe. Eles não estão sujeitos ao tempo. Então é por isso que a viagem, se é que a gente pode falar assim, é uma coisa imediata. Se eles desejam estar num lugar, eles aparecem lá e pronto, acabou. Não tem tempo de viagem para eles, né? Então, é diferente até dos outros seres que são muito rápidos. Para esses seres que nem o mensageiro solitário, por exemplo, o tempo existe. Ele só tem uma capacidade maior de superar as questões da gravidade. Mas muito bem, vamos lá. Diga lá, Daniela. Nesse período que Micael estava vivendo aqui, quem que ficou governando o universo? Que eu acho que eu não li essa parte, não. Fiquei curiosa. É, tá bom, Daniela. Olha, sempre que Micael se ausenta de Salvington, a gente tem Gabriel, que é o filho primogênito dele, que é o administrador executivo do universo de Nébado. Mas nessa autotorga de Jesus, ainda ficou Emanuel, que é um filho da Trindade, conselheiro de Jesus, dirigindo juntamente com Gabriel o universo local de Nébano, tá? Então, quem ficou tomando conta das coisas foi Emanuel e Gabriel, tá bom?
Diga lá, Hélio. Boa noite a todos. Boa Estou achando noite. interessante os comentários até agora. Por favor, ponha o 3.4. Sim, senhor. Aqui, o 3.4. Então, eu vou ler a parte que me chamou a atenção. Não estamos plenamente habilitados para explicar exatamente o que sucedeu a Jesus de Nazaré durante esse período, e aqui o destaque, de 1 dia e meio. 1 dia e meio, no qual se supõe que ele tenha estado descansando na tumba de José. No 2, ainda, não precisa pôr na tela, no 2.2, está escrito: Senhor, lembramo-nos de que esse farsante, Jesus Nazaré, disse quando ainda estava vivo, após 3 dias, destaque para 3 dias, eu ressuscitarei. Voltando para o que acabamos de ver, no 3.4, aqui fala de 1 dia e meio, que é exatamente a metade. Na sequência, no 5, por favor. Olha lá. Diz assim: sabemos que a forma física do mestre descansou na tumba de José até cerca das 3 horas da manhã de domingo. Destaque: 3 horas da manhã de domingo. E segue: não estamos plenamente seguros, todavia, a respeito de qual status teria tido a personalidade de Jesus. Destaque para personalidade. Aqui não está falando do corpo de Jesus, está falando da personalidade, que nós sabemos que não é a mesma coisa e não vale a pena dissertar a respeito. Mas eu estou destacando que não estamos falando do corpo de Jesus. Durante aquele período de 36 horas. Então, eu poderia fazer uma pergunta, mas eu já vou direto na resposta. Ainda hoje, nos nossos dias, Israel, o dia não vai até a 24 horas e começa às 0 hora, termina às 24, começa no dia seguinte, vai de um pôr do sol ao outro, que para simplificar, porque é de um pôr do sol ao outro, ou seja, o dia acabou às 18 horas da sexta-feira e às 24 horas seguintes terminaria no pôr do sol do sábado. Para chegar nas 36 horas é só calcular até as 3 horas da manhã do domingo, fechando às 36 horas. Mas, de qualquer modo, 36 horas não é 72 horas ou 3 dias inteiros. Então, eu estou aqui apenas a chamar a atenção para esse aspecto que acho relevante, porque a cristandade igrejada, e até cristandade não igrejada, continua com essa história de 3 dias. Voltando no 2, eu não me inscrevi para falar, mas eu ouvi os comentários. O corpo de Jesus, que segundo Sueli, foi pulverizado, o corpo em que Jesus, nascido de mulher, que serviu a personalidade de Jesus enquanto ele esteve na terra, não é o mesmo que foi apresentado na ressurreição. Isso nós já sabemos de outros estudos, em outras salas e em outros fóruns do movimento urantiano. Aí a grande pergunta: o corpo que foi apresentado aos apóstolos e aquelas mulheres na ressurreição de Jesus, ele tinha marcas de ferimentos relacionados à morte dele, ao sacrifício dele. Aí a pergunta: não sendo o mesmo corpo, por que esse outro corpo, chamado morancial,
não era um corpo íntegro, era um corpo que sofreu esses danos todos. Essa dissimulação, qual teria sido o propósito dessa simulação? É evidente que esse corpo monancial, assim como nós acreditamos, o nosso corpo monancial, aqueles que foram repersonalizados, não terá nenhum tipo de dano relacionado ao estado que o corpo original tinha, mesmo tenha sofrido um acidente sério. Então, fica a pergunta, eu sei que o texto não traz resposta, mas fica a pergunta para reflexão. Por que essa farsa? Eu tinha mais para dizer, mas não quero monopolizar. De repente eu até volto em outra oportunidade. Obrigado. Obrigado, Aélio, por nos revelar as farsas. Vamos lá. Diga lá, Caio. Eu só queria lembrar que o texto fala assim, lá para frente, quando Jesus começa a aparecer aos apóstolos, aos grupos, etc., vamos recordar que um dos apóstolos que tinha ficado retirado e deprimido era Tomé, e ele foi resgatado depois pelos outros apóstolos, depois de um tempo, e uma das últimas aparições que foi feita foi junto dos apóstolos todos. E Tomé havia dito essa frase que ficou na Bíblia, de que ele só iria acreditar a hora que ele visse Jesus e colocasse os dedos nas feridas. E quando Jesus apareceu para ele, ele disse: Olha, Tomé, estou aqui na sua frente, agora você acredita, né? E apesar de minhas mãos não terem as feridas, aqui eu estou, né? E ele disse: Isso aí está mais lá para frente no livro de Dante, então essa parte tá descrita lá. E se lembrando que uma outra coisa curiosa que fala o livro é que os corpos, porque inclusive dá a entender que Jesus trocou de corpos nas várias aparições deles, porque eram corpos monanciais de níveis diferentes, inclusive né, nas últimas aparições era mais difícil de fazer ele visível do que era na primeira aparição, né? E esses outros corpos eles tinham outros formatos, né? Ou era praticamente outra pessoa. E Jesus acabava sendo reconhecido não pela forma física dele, mas pelo modo como ele se expressava e falava, o jeito que ele falava. Então as pessoas imediatamente identificavam ele pelo modo como ele falava, não necessariamente pela aparência que ele tinha. Obrigado, Caio. Muito bem. Diga lá, Sussu. Só para dar um spoiler para o Aélio. Documento 189.1. Esclareçamos definitivamente o conceito da ressurreição de Jesus, fazendo a seguinte afirmação. Ele faz 3, eu vou ler aqui, responde a pergunta do Aélio. Jesus saiu do sepulcro de José na forma semelhante das personalidades moronciais daqueles que, como seres moronciais ascendentes ressuscitados, emergem das salas de ressurreição no primeiro mundo das mansões do sistema local de Satânia. E a presença do monumento em memória de Micael no centro do imenso pátio das salas de ressurreição de Mansônia número 1 leva-nos a conjecturar que a ressurreição de Jesus em Urântia foi de algum modo promovida a partir daquele que é o primeiro mundo das mansões do sistema. Bom, depois continua. É legal, se você quiser ler o 189.1, responde todas as suas perguntas. Inclusive o terceiro período, que não são 3 dias, são 3 períodos. 3 períodos de 12 horas, que somam 36 horas. Muito obrigado, Sussu. Diga lá, Lídia. Não, e essa história de período, de dia, né? Às vezes eles falam dia e às vezes falam período. E realmente, se for dizer no terceiro dia, vamos supor que o primeiro dia fosse o dia da crucificação ali, né? Às 3 horas. Às 3 horas Jesus morreu. Então, seria o primeiro dia. O segundo dia tá.
sábado, sábado e o final de sexta para sábado. Daí, o segundo dia, né? Eu falei o segundo é. E daí o terceiro seria o final de sábado para domingo. Eu acho que é por isso que eles consideram 3 dias. Mas, na realidade, em outros momentos, eles falam em terceiro período, né? Então dá uma certa confusão, mas eu acho que os 3 dias seria assim. A outra questão que o Hélio perguntou sobre Jesus, na Bíblia ele aparece com as marcas na Bíblia, mas no livro de Urântia ele aparece como um corpo morancial perfeito. Não existem marcas nenhuma Existem, Lívia, de nada. Hã? existem. Tanto que Tomé vê, quando ele encontra Tomé, Tomé toca a ferida Na dele. Bíblia, no livro de Urântia, não. Sim, sim, no livro de Ah, Urântia. existe? Aham. Nossa, eu tinha lido que não tinha marcas Quando ele das. encontra Tomé. Ah, para mim, foi só na Bíblia, que no livro de Urântia não tinha essas marcas. Tá bom, obrigada. Muito obrigado, Lilian. Oi, Aélio. Eu gosto de ver as narrativas, porque muitas das narrativas têm a ver com achismo, com especulações, mas o texto mesmo não está claro. Mesmo quando alguém menciona o texto, não diz ele especificamente, vai lá no texto específico X, Y, Z. Aqui eu estou dizendo que no 2.2 está escrito com todas as letras: após 3 dias eu ressuscitarei. Aqui não fala em período, aqui não tem essa conjectura enfim, aqui está falando em 3 dias. E mais para frente, no texto que nós vimos, está falando em horas. Em horas. Ou seja, qualquer especulação que contraria o que está aqui precisa de uma consistência maior. Apenas isso. Obrigado. Obrigado, Aélio. Oi, Palma. Seu microfone está fechado. Tem uma, eu pressuponho que tem uma dificuldade técnica muito grande de você aparecer com um corpo de ambiência moroncial no meio material. E essa dificuldade faz com que, em determinados momentos, ele apareça assim com muita nitidez e outras vezes ele aparece assim meio sem muita facilidade de visualização da pessoa a quem ele apareceu, né? E o que eu imagino é que deve ter dado muito trabalho para fazer pelos seres, né, responsáveis por essa adequação, esse ajustamento, fazer isso porque ele apareceu a mais de quase 1.000 pessoas, né? Então, essa é um pressuposto que eu acho que é verdadeiro. Ok. Muito obrigado, Palma. Oi, oi, Tiago. Tiago, teu microfone está fechado. Oi. A ressurreição de Jesus. Aí eu queria fazer uma analogia, né? Na Bíblia, Mateus 28, 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Aí, versículo 2. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres:
Não tenho medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Na Bíblia está o anjo, né? Aí, fazendo analogia, esse anjo foi o ser intermediário que rolou a pedra para que as mulheres pudessem ver o corpo de Jesus. Tudo bem, Tiago, vamos aguardar a marcha dos acontecimentos. Voltamos aí. Diga lá, Sidney. É, para o Hélio, que gosta de detalhes, né? Ele é da área jurídica, e as palavras são importantes no papel, né? Aí no texto falando assim, nesse período de 1 dia e meio, no qual se supõe, vamos frisar, supõe que ele tem estado descansando na tumba de José. Então aí já não é uma certeza, uma suposição. Muito obrigado. Diga, Caio. Eu só coloquei aqui no chat, só para todo mundo ter ali qual é a passagem que fala das marcas das mãos. Tá ali, ó. Estavam todos fazendo a refeição da noite, documento 191, 5.2. Pouco depois das 6 horas, achando-se assentados Pedro e de um lado Tomé e Natanael, do outro, quando o apóstolo que duvidava disse: Não acreditarei a menos que eu veja o Mestre com os meus próprios olhos e ponha o meu dedo na marca dos pregos. Estavam sentados como estiveram para a ceia, as portas, encontrando-se fechadas e travadas com segurança, quando o mestre monuncial, de súbito, surgiu aparecendo na parte interna, na curvatura da mesa, de pé, diretamente em frente a Tomé, para dizer. Aí Dudu disse alguma coisa, tem uma passagem bem grande, eu pulei isso daí. Depois dessas palavras, o mestre olhou bem para o rosto de Tomé e disse: E tu, Tomé, que disseste que não acreditavas, a menos que pudesses ver-me e colocar teu dedo nas marcas dos cravos nas minhas mãos, agora tu me contemplas e ouve as minhas palavras. E embora não vejas nenhuma marca de cravos nas minhas mãos, pois eu ressuscitei na forma que vós também ireis ter quando partires desse mundo, o que irá dizer aos teus irmãos? Irá se conhecer a verdade, pois no teu coração tu já começaste a crer, mesmo quando não tão resolutamente afirmaste que não acreditarias. As tuas dúvidas, Tomé, do mesmo modo obstinado que se afirmam, elas também desaparecem. Tomé, peço-te que não te falte a fé, mas que acredites, e sei que tu acreditarás, e ainda de todo o coração. E quando ouviu as palavras, Tomé caiu de joelhos diante do mestre manuncial e explicou, e exclamou: Eu creio, meu Senhor e meu mestre. E então Jesus disse a Tomé: Tu creste, Tomé, porque me viste e que me ouviste realmente. Abençoados sejam aqueles nas idades que acreditarão, mesmo não havendo visto com os olhos da carne e escutado com os ouvidos mortais. Então, só para ficar claro que não é conjectura, tá? Tá no livro. Obrigado, Caio. Oi, Hélio. Eu agradeço o Caio, eu gosto quando mata a cobra e mostra o pau. Mas aqui, então o Caio realmente ele aceitou o desafio. Grato, Caio. Realmente você fez prova de que o que você fala tem fundamentação. No entanto, alguns minutos atrás, alguém afirmou com todas as letras que o corpo morancial tinha as marcas, sim. Então, o que passa? O livro de Urântia se contradiz, o livro de Urântia não é firme de capa a capa, então também é uma provocação. Então, quem falou que no corpo tinha as marcas e agora você prova que não tinha, segundo o texto, é um motivo para mais pesquisa. É apenas para provocação. Obrigado. Fui eu que falei, Hélio. Eu sei, eu só não queria citá-la. Então agora fica o desafio para Pode você citar, pode confrontar mostrar, o matar a cobra e Caio. matar o pau. Então mostra, sim, mas e quando você mostra o pau e diz uma coisa e o Caio mostra o pau e diz outra,
Qual é a conclusão A óbvia? conclusão óbvia é o que o livro fala, é o que é verdade. Então, a conclusão óbvia é que, embora Jesus lá fala, mesmo que você não esteja vendo as minhas marcas, você agora acredita? Com certeza eu me enganei. É isso. Ok, então você está admitindo aqui. Mas eu quero reforçar uma outra provocação que eu fiz antes. Por que esse corpo monancial não era, aqui eu estou especulando, não era tão perfeito quanto aquele que nós podemos receber quando formos repersonalizados? Existia nesse corpo de Jesus que se apresentou diante dessas muitas pessoas algum indício do sofrimento físico dele ou não? Não tinha, né? O nosso querido amigo e irmão Caio acabou de ler para a gente aí que não tinha marca nenhuma. É importante a gente lembrar os ensinamentos que os reveladores nos contam, e depois da ressurreição nós ganhamos um corpo novo e que todos os nossos problemas físicos ficaram para trás. A gente no corpo novo já não vai ter mais aquelas coisas que nós tínhamos no corpo que aqui nós deixamos. Então, o que faz todo sentido é que, de fato, esse corpo monancial de Jesus não tenha coisa nenhuma. Eu queria lembrar aqui que uma conversa que ficou para trás aí, nós falamos da personalidade de Jesus e os reveladores dizendo que não sabiam o que realmente acontecia com Jesus ali dentro do túmulo, mas dizendo que ele teve, que Micael teve entrevistas ou conversas com fulano, com ciclano, aquela coisa toda, e já acompanhando o que estava acontecendo no universo, ainda estando Jesus na tumba. Então, o que eu queria lembrar aqui é o seguinte: todos nós somos dotados de um corpo físico, uma personalidade, uma mente e um espírito que não é nosso até o momento da fusão. Todos, inclusive Jesus. O que a gente precisa lembrar é que a personalidade concedida a Jesus era a personalidade de Micael. Não foi feita uma personalidade nova para Jesus, porque não faria sentido. A pessoa que estava habitando aquele corpo era Micael. Então, a personalidade é a de Micael. Então, Jesus e Micael, eles têm a mesma personalidade. Os reveladores também nos contam. A gente poderia falar mais disso, falando da mente humana de Jesus, do espírito ajustador que veio habitar, mas o nosso Micael é espírito e toda aquela coisa. Mas não é este o texto que está aí agora. Então, a questão da personalidade, os nossos reveladores, eles contam, né, que quando a gente morre, aqueles que teriam sido fusionados ao, ao ajustador do pensamento, ressuscitam no terceiro período, que é exatamente 36 horas depois, são 3 períodos de 12 horas. E que imediatamente após a nossa morte, a nossa alma é levada pelo serafim guardião e a nossa personalidade vai para os arcanjos e se reúne ali, é reconstituída ali nas morôncias, e aí nós ressuscitamos ali com um novo corpo mononcial, dotado com essa personalidade.
Então, a personalidade de Jesus com certeza já não estava mais ali no túmulo. Não faria sentido que a nossa deixe o nosso corpo imediatamente e a dele não. Assim como a nossa alma deixa o nosso corpo imediatamente, e ele que desenvolveu uma alma que ninguém sabe o paradeiro dela, tem essas especulações, algumas delas que foram lidas aqui, mas a alma dele também, com certeza, não estava ali naquele corpo. E o espírito dele já não era mais o espírito ajustador do pensamento que tinha sido personalizado. Então, eu suponho que ele ali retomou a condição do espírito de Micael, que ele é um espírito, e pronto, Micael estava reconstituído, né? Então, acho que nem nós, nem os seres reveladores sabem como combinar essa reconstituição, se é que a gente pode chamar assim, do Micael, que retomou a sua personalidade ali e que não estava morto, e a de Jesus, que estava ali e depois estava na morôncia e apareceu num corpo moroncial. Então, essa combinação, como é que pode Micael estar presente aqui e Jesus no corpo moroncial ali? Então, essa combinação das duas figuras é o que os reveladores têm dificuldade de explicar, que eles não entendem como estaria funcionando. O que é compreensível, nós estamos falando de um Deus, do Criador deste universo, e que certamente, embora tenha passado por todos os processos e etapas que um mortal comum passa, chegou um momento que terminou, ele morreu e pronto, agora está vivendo ali na Morôncia, porque ele está. Essa experiência moroncial é parte da experiência do mortal, então ele teria que viver essa experiência também, mas ele já não está mais na condição de Jesus, aqui já é o nosso Micael retomando as funções dele de alguma forma, ou se inteirando das coisas para se envolver. Então, isso é que é difícil de explicar, como é que você combina esses dois eventos. Muito bem, diga lá, Tiago. Respondendo à dúvida do Aélio, Jesus teve que viver como homem e morrer como homem, né? E essas cicatrizes aí que a Sueli estava falando, que realmente existiram, de fato existiram, né? Jesus experienciou essa vida mortal, assim, tanto a técnica de como ele foi induzido a nascer no ventre da Maria, evidencia também o fato de, quando ele foi ressuscitado nessa forma uncial, não foi uma forma, assim, tradicional de ressuscitar um filho ascendente mortal. Eles tentaram ressuscitar um filho criador, experienciando a carne mortal. E no próprio livro fala que na tumba, né, apareceram não só serafins e arcanjos, mas apareceram também personalidades do paraíso desconhecidas, justamente porque eles iam ressuscitar na forma inicial um filho criador, não um filho ascendente. Então, isso aí exigiram mais técnicas mais avançadas, né, de ressurreição. Então, essas marcas aí, né, dos pregos nas mãos dele, as chagas, as pisaduras, acho que tudo isso aí, com certeza ele experienciou e ficou marcado no corpo dele, para que ele pudesse experienciar 100% a experiência de viver como filho do homem. Essa é a dúvida que eu queria tirar do Hélio. Obrigado. Oi, Tiago. A gente de fato não sabe tudo o que aconteceu com Jesus e o nosso Micael durante esse período aí. E de fato, os serafins e outros seres estiveram na tumba de Jesus
justamente trabalhando na aceleração da decomposição do corpo dele. Então, todos os eventos que aconteceram na tumba, por esses seres que estavam ali na tumba, tiveram como propósito só fazer desaparecer o corpo de Jesus, que não era um desaparecimento com um toque de mágica dizendo desaparece corpo, não. Era uma aceleração do processo de decomposição até que não sobrou nada. Então, é assim como foi feito com o vinho lá em Canaã, que as uvas foram plantadas, foram colhidas, o vinho foi feito e blá, 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 toda aquela história. Então, de fato, os seres que cuidaram do corpo de Jesus, que a gente vai explicar, vai haver isso mais à frente, tiveram essa participação ali. E, de fato, no corpo moroncial de Jesus, não havia sinais do seu trauma. E faz sentido isso, porque para todos nós, todas as nossas feridas, quando nós ressuscitamos, estão curadas, né? Diga lá, Caio. Eu gosto do Aélio, porque sempre tem tréplica. O Caio desistiu. Tô Oi, aqui, tô Aélio. aqui, tô aqui, tô aqui. Rapidinho, eu só queria elucidar duas coisinhas aqui. Número um, que não foi minha intenção de modo nenhum desmentir ou corrigir informação. A gente está aqui num grupo de estudo, eu acho que o que a gente quer aqui é elucidar e iluminar, né, os conhecimentos que a gente tem aqui. E eu mesmo já me confundi diversas vezes com respeito ao conteúdo do livro, que querendo ou não é uma enciclopédia, é impossível a gente ter ele na cabeça e com todas as coisas. É muito mais normal que a gente faça talvez umas confluências entre o que a gente cresceu e aprendeu com o que depois a gente tem no livro de Urântia e acabe confundindo. Eu mesmo já achei que estava no livro de Urântia, que Tomé tinha colocado o dedo nas feridas e não estava. E eu só sabia disso porque eu fiz uma leitura há um pouquinho tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, justamente dessas últimas passagens, tá? Então, só elucidar aqui e peço a todos que, se em qualquer momento eu fale alguma besteira aí, que, por favor, levantem a mão e me corrijam, tá bom? Porque aqui a gente Muito não bom. tá, aqui não tem receio nenhum de errar. Aqui acho que é todo mundo aqui para ajudar um ao outro. É um grupo de Uma estudo. uma segunda nota que eu queria colocar aqui é um fato interessante que se você pegar da morte de Jesus Cristo até a ressuscitação, o livro fala que Jesus faleceu um pouco antes das 3 horas da tarde da Sexta-feira Santa, tá? Um pouco antes das 3 horas da tarde. E que ele faleceu, ficou na tumba durante o sábado e ressuscitou às 3 horas da manhã do domingo, tá? Então, a gente realmente, se você for ver em horas, dá mais ou menos as 36 horas que a gente falou aqui. Mas se você vê em dias e não seja dias completos, realmente ele faleceu na sexta, ficou no sábado na tumba e ressuscitou ao terceiro dia, que foi no domingo, tá? Então é só uma questão de conjectura de como a gente lê aí os dias, tá? Não está necessariamente errado. Só para ser mais exato, não foram 3 dias completos, foram 36 horas. Obrigado. Obrigado, Caio. Muito bem lembrado. Oi, Aélio. Então, esse tópico teve 16 parágrafos, então é um tópico longo. E eu queria, então, por favor, colocar o 12 na tela. Ah, tá. Vou mudar Tá um bom. pouco o foco das conversas. Tá lá E o 12 lembrando, ainda. viu, Caio, eu quando cresci quero ser igual você, elegante, educado, querido. Realmente, realmente é um desafio para mim. Mas enfim, eu também não tenho propósito de expor ninguém. Eu prefiro acreditar que eu estou copiando o que ensinou Roberto.
é um diálogo de aprendizagem. E num diálogo de aprendizagem, a gente tem que reconhecer alguma coisa. Quando eu digo a gente, eu me incluo 100%. Aprender com a fala ali. Mas vamos lá, no 12, tá no 12 lá? Tá, No né? 12 lá, Hélio. É Tá. que eu estou vendo outra fonte, por isso que eu estou perguntando. Eu queria destacar aqui o seguinte: eu vou ler. Existem registros comprovando que durante esse período, e aí provavelmente está falando o período de Jesus na tumba, o Conselho Supremo de Salvington, composto de 100 membros, realizou uma reunião executiva em Urântia, destaque para Urântia, como um local físico, sob a presidência de Gabriel. Pulando para o 13, por favor. Tá O lá, 13. Não, perdão, 14. tá 14. lá. Há bons motivos para acreditar que alguma personalidade assentou-se na posição de Caligástia. É importante destacar que Caligástia não estava presente nessa reunião, mas foi representado no Conselho Sistêmico dos Príncipes Planetários, em Jerusalém. Destaque: Jerusalém, que se reuniu enquanto o corpo de Jesus permanecia na tumba. Então, lá no, no 12 fala em Urântia, aqui já fala em Jerusalém. Muito bem. Vamos para o 16. Tá lá. Há outras evidências, muitas, destaque para o muitas, ainda que não citada nesse documento, a sugerir que nem toda a personalidade de Jesus, aqui está destacando a personalidade de Jesus, tenha estado adormecida e inconsciente durante esse tempo de morte física aparente. Quando ele fala que personalidade de Jesus, convida à reflexão se a personalidade de Jesus era a personalidade de Micael ou não. Qualquer cobrança, faça ao revelador. Grato. Obrigado, Hélio. Olha, nós, toda essa parte aqui é bastante interessante da gente esmiuçar. O Conselho Supremo de Salvington, composto de 100 membros, quem é esse conselho? Esse conselho ele é composto pelo pai de cada constelação. Então, pelos, pelos pais de cada constelação, nós temos 100 constelações, por isso que são 100 membros. Tá? São aqueles filhos Vorondandex, da ministra divina e do nosso Micael. Então, quando aconteceu esse evento da morte de Jesus, esse conselho se reuniu em Urântia. E se reuniu em Urântia sob a presidência de Gabriel por duas razões, né? Primeira, porque a presidência era de Gabriel, e Gabriel estava aqui entre nós, né? E ali está dizendo também que os anciões dos dias de verso comunicaram-se com Micael a respeito do status do universo Nebadon durante esse tempo. Então, eu já falei lá atrás que a personalidade de Micael é a mesma personalidade de Jesus e não poderia ser diferente. Nós não vamos agora trazer o documento aqui, mas isso está lá quando Jesus decidiu encarnar aqui no nascimento dele, fala lá da personalidade dele durante lá aqueles primeiros capítulos da vida de Jesus entre nós. Tem um dos textos lá que claramente fala que a personalidade de Jesus e a de Micael eram a mesma. E não tem razão para que não fosse, uma vez que o nosso Micael tinha que experienciar aqui, e só a personalidade poderia experienciar essa auto-outorga. E não faria sentido
ter uma outra personalidade que não a de Micael, porque então Micael não estaria vivendo essa experiência. É uma questão de, até apesar de já estar elucidado no texto lá atrás, é só procurar, é uma questão de raciocínio lógico, né? Não tem muito o que pensar em cima disso. Então, também diz que foi passada uma mensagem entre Micael e Manuel. Eu acho que esses insights que os reveladores estão colocando em todos esses parágrafos aqui é justamente para dizer, olha, a personalidade de Micael estava ativa. Teve lá uma conversa com os anciões dos dias, teve aquela reunião executiva em Urante, onde estava Gabriel, e aí tem bons motivos para acreditar que alguma personalidade sentou-se na posição de Caligaste. Caligaste era o príncipe planetário de Urântia, que foi deposto quando da vinda de Jesus aqui. E Jesus, o nosso Micael, foi nomeado, foi apontado, príncipe do planeta de Urântia, no momento em que tirou Caligastia dessa posição. Então, é natural que nesse conselho sistêmico dos príncipes planetários houvesse uma personalidade no lugar de Caligastia, que, embora não esteja escrito aqui, para mim é muito claro que a personalidade que estava lá era a personalidade de Micael e de Jesus. Não existe uma outra personalidade lá que devesse participar de alguma forma desse conselho sistêmico. Então, aqui também é uma questão de interpretação, evidentemente, mas uma questão lógica. Os arquivos de Edentia indicam que o pai da constelação de Nor-Latchadek esteve em Urântia e de ter ele recebido instruções de Micael. Nós temos que trocar aqui instruções de Micael por instruções da personalidade de Micael. Micael é uma pessoa, é uma personalidade. Então, por que que os reveladores estão insistindo na questão da personalidade? E por que esse é um elemento importante para nós? Porque, assim, quando nós morremos, enquanto não acontece a nossa ressurreição, a nossa personalidade, ela fica ali em poder dos arcanjos, aguardando a ressurreição para então fazer a reconstituição da personalidade no momento em que se junta à alma moroncial. Essa alma moroncial de Jesus, com certeza, não iria de forma nenhuma ser juntada a essa personalidade de Jesus. O que eles estão dizendo aqui é que essa personalidade de Jesus não estava em poder dos arcanjos, ela estava ativa. E a personalidade de Jesus é a mesma de Micael. É por isso que os reveladores estão insistindo nesses pontos. Eles falam: olha, eu não sei o que estava acontecendo lá no túmulo, mas, teoricamente, a personalidade de Jesus deveria estar dormindo em algum lugar, lá em posse do arcanjo, mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos uma personalidade de Micael, que é a mesma de Jesus, estava ali batendo papo com o ancião de dia, batendo papo com o pessoal, os uniões dos dias, estava ali participando da reunião dos príncipes planetários, etc. Então, o fato que chama a atenção aqui é que a personalidade de quem morre deveria estar dormindo em poder dos arcanjos e que eles, então, não sabem o que aconteceu, mas eles sabem que a personalidade de Micael estava por aí sassaricando
batendo papo e conversando e se informando com outras pessoas, né? Então, esse é o ponto que foi levantado ali. Então, diferentemente de um mortal normal, Jesus morreu, e ele morreu e já começou a assumir imediatamente a condição de Micael, exceto pelo fato das aparições moronciais que ele fez aqui para todos nós, em que eu não sei como explicar isso, nem os reveladores, mas eu suponho que essas aparições ele tenha assim tomado a forma moroncial para vir aparecer entre nós, e não sei, entendo que naquele momento Micael é que estava presente ali naquele corpo moroncial. Mas tudo bem, vamos lá. Diga lá, Roberto. Olha, eu creio que essa passagem, nesse momento tão crucial, nos leva a todos a refletir quem nós somos, quem é Jesus, o que é a personalidade, o que é a individualidade, o eu e as partes do eu, quais sejam o corpo, a mente, a alma, o espírito. E eu coloquei aí no chat o tópico 5 da introdução, parágrafo 11, que fala, eu vou ler, a personalidade do homem mortal não é corpo, nem mente, nem espírito, também não é a alma. A personalidade é quem unifica esses fatores associados de individualidade. Então, nós temos uma personalidade finita. Jesus tem uma personalidade divina, absoluta, com qualidades absolutas. Ainda tem isso, mas tudo isso coaduna com o que o Henrique falou, e essa distinção da personalidade e da individualidade e o eu. A individualidade é o eu com essas partes, corpo, mente, alma e espírito. E o ajustador, que no caso de Jesus foi personalizado, eu chamo de individualidade, porque além do ajustador, nós também vamos no futuro desenvolver um espírito com um novo nome. E no caso de Jesus, a pessoa dele já tinha um espírito desenvolvido, da ordem de um criador. Então, eu acredito que a personalidade, o espírito, a pessoa espiritual de Jesus estava em plena atividade. É o que aconteceu nesse momento. A alma dele devia, talvez, ainda estar dormindo, e essa pessoa espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo tomou a forma moroncial quando ele apareceu ressurrecto. Assim eu interpreto. E tudo isso nos traz a alegria que a vida não termina com o falecimento do corpo terreno também. É isso mesmo, Roberto. Muito obrigado. Eu ainda quero destacar aqui uma outra diferença com relação à ressurreição de Jesus e a dos mortais. Então, o mortal, quando ele morre, o que acontece com ele? A personalidade dele fica lá de posse dos arcanjos até o momento da reconstituição daquele ser. A alma moroncial fica ali com um guardião, serafim guardião, cuidando daquela alma. E o ajustador do pensamento que nos habita, ele vai embora, ele vai para Diviniton. E quando nós vamos ressuscitar, esse ajustador retorna, é o mesmo ajustador, retorna, e aí, juntamente com o serafim que coloca ali a alma, vem os arcanjos colocam a personalidade, os serafins nos dão um corpo novo, e a nossa personalidade, então, é reconstituída com a presença daquele ajustador em nós. No caso do nosso querido Jesus,
ele morreu, a personalidade dele, pelo que os reveladores estão falando aí, que era a mesma personalidade de Micael, não ficou dormindo, não ficou na mão dos arcanjos. O ajustador dele faz tempo já que, desde o batismo, que já não fazia parte de Jesus. Então, na ressurreição do nosso querido Jesus, não esteve presente lá na mente de Jesus o ajustador do pensamento dele. Ele já tinha um corpo espiritual, já tinha um espírito, e de que ele apenas tomou posse novamente daquele espírito dele. Então, na ressurreição dele, não esteve presente ali no momento da ressurreição, nem o ajustador do pensamento dele. Estou dizendo presente, ele até poderia estar, mas como parte dessa ressurreição. Não foi o ajustador o elemento que ajudou a promover a ressurreição. Então, toda essa experiência moroncial de Jesus, especificamente no que tange a ressurreição dele, teve esses elementos diferentes daqueles que nós vamos encarar. Mas isso não tira o fato da ressurreição, não tira o elemento da ressurreição. E ele se fez aparecer, se fez presente entre nós nesse corpo moroncial, exatamente um corpo moroncial como aquele que nós vamos receber. Qual é que é o truque ali? Porque certamente nesse corpo moroncial estava presente a personalidade dele, é a personalidade de Micael. Qual é que é o truque? Nós não sabemos e nunca vamos saber, nem quando a gente chegar no paraíso, né? Porque os reveladores já falam que o grande mistério é como que essa encarnação de Deus acontece entre nós e que essa é uma coisa que nós nunca vamos saber como acontece e de que maneira que foi feito. Então, só nos resta aqui agradecer Jesus e Micael por toda essa experiência maravilhosa que ele viveu entre nós e nos passou. Diga lá, Roberto. Eu me esqueci de abaixar a mão. Bom. Obrigado, viu? Imagina. Então, eu vou te ajudar aqui a baixar a tua mão. Muito bem. Alguém mais quer comentar sobre esse tópico? Fascinante isso daí, né? Fascinante. Por isso que é importante a gente estudar o livro e ter aquela noção, por exemplo, neste caso, do que acontece com a nossa morte e de que maneira acontece a nossa ressurreição, para entender um pouquinho ou ficar mais confuso ainda sobre o que aconteceu com Jesus aqui na ressurreição dele, que nem os reveladores conseguem explicar. Mas como eles destacam, Jesus não sabemos o que estava fazendo, mas Micael estava muito ativo aqui, a personalidade dele estava se encontrando com todo mundo aqui, né? Então vamos lá, boa semana a todos, muito obrigado por terem vindo, foi uma excelente reunião com bons estudos, obrigado a todas as provocações e participações. Semana que vem estamos de volta aí, pessoal. Muito obrigado, boa semana.